Ah, pois é, ó. Coisinhas com carinho. Tenho costume de falar no diminutivo. Inclusive a minha marca é: você acredita que isso pode diminuir o valor percebido do meu cliente? Percebido do meu cliente? Em alguns casos, sim. Por causa das associações neurais. Isso é PNL, tá? Isso é marketing, isso é neuromarketing. Caracas. Porra! A gente tem algumas caixinhas dentro do nosso cérebro, algumas âncoras. Quando a gente fala coisa no diminutivo, a gente está o quê? Diminuindo aquela coisa. Então, quando eu falo do meu produto no diminutivo, eu estou associando isso a uma informação que já tem no cérebro da pessoa, de forma inconsciente até. E aí ela, isso aqui eu já tenho alguma referência igual a essa dentro do meu cérebro, eu vou colocar na mesma caixinha. Então a gente faz essa associação. Então é importante, a maneira como a gente fala do nosso produto é muito importante, porque a gente vai criar âncoras na mente do nosso cliente. E aí ele vai associar aquilo a informações que ele já tem instaladas. E é inconsciente. A pessoa pode achar o teu produto lindo e ela de repente não vai valorizar como poderia de forma inconsciente, porque ela está associando com uma informação que já tem registrada no cérebro dela. Ah, que máximo, cultivar para o mundo. Já tô muito feliz, vocês não têm noção. Olha, Eli, Carla, trabalho muitos anos com bordado eletrônico e a minha postura mudou completamente em relação a preço e modo de trabalhar. Tem dado muito certo. Que legal. Anaís, atendimento é personalizado também. Nós temos que avaliar cada cliente também. Os atendimentos não são todos iguais, não são. Ontem a gente até falou um pouco disso, né? Tem que entender como é que o cliente quer... Não, ontem ou hoje? Falo tanto todos os dias. Ou eu falei isso na turma de finanças lá. Aí pode ter sido ontem. Mas o cliente, ele quer perceber que aquele atendimento tá de fato sendo feito para ele e não um atendimento padrão. Até porque venda e atendimento são coisas diferentes, mas assim, falando numa linguagem que a gente consiga entender, né? Prof, e quando a primeira mensagem da pessoa é qual o preço? Eu respondo primeiro o preço. Por exemplo, lá no meu Insta, às vezes, mesmo colocando na descrição, às vezes alguém pergunta quanto é. Primeira coisa que eu respondo é quanto é. Se eu responder alguma coisa antes que não... Claro que depois eu não paro por aí, eu vou ter que pegar mais água. Só um pouquinho, gente. Ai, meu Deus. Tô voltando. Voltei. Ai, voltei. O que nós estava falando? Do preço. Quando o cliente pergunta o preço, eu respondo primeira coisa o preço. E depois, claro, eu encaixo uma pergunta ali, né? Qual estampa tu gostou? Dependendo de qual é a postagem. Não existe um... Sabe que eu tenho pavor daqueles... Como é que chama? Script. Não existe um script. Existe tu entender o processo, porque daí tu consegue aplicar o processo em diferentes casos. Não existe um script. Toda vez que a pessoa perguntar o preço, a resposta tem que ser desse jeito, porque vai depender muito da... Obrigada. Vai depender muito da postagem que o cliente está perguntando. Se tu colocou uma postagem que tem várias opções de estampa, tu pode... Quanto é? É R$50. Qual das estampas tu gostou mais? Qual delas tu gostaria? Tu quer pra menino ou pra menina? Sabe? Então, a pergunta que tu vai encaixar depois de qual preço também tá muito relacionada com o que tu postou. Então, tu não pode sair fazendo uma pergunta completamente aleatória, só porque tem que ter uma pergunta ali, ela tem que estar relacionada.
Porque o que acontece se a pessoa te pergunta o preço, primeiro tu dá uma explicação para depois vir o preço? A primeira coisa que veio na cabeça da pessoa é que tu tá tentando enrolar ela. Este elemento cara de pau. Poxa, eu perguntei o preço, o que custa me dizer o preço, sabe? E aí se tu vem com um show de explicação e eu vou te mandar no direct, me chama no direct, ou vou te mandar o catálogo, sabe? A gente, são vendas, relações pessoais, né? Então a gente precisa desenvolver isso, a gente não pode ter medo de falar com as pessoas, principalmente quando elas demonstram interesse. Ali a outra perguntou quais os temas mais procurados. Isso vai variar de acordo com o posicionamento da tua marca. A Cultivar é uma marca mais natural, sustentável, então é uma outra proposta. É uma proposta, por exemplo, diferente de quem trabalha com o lúdico, com o colorido, com o lúdico. De repente, quem trabalha com lúdico vai vender muito temas relacionados a contos, a histórias infantis. Minha marca é natural, então tudo que tem uma folhagenzinha, uma coisinha mais natural. Só que depende, pode ter alguém que faça a mesma coisa que eu e não venda, por quê? Porque não tem nada a ver com a comunicação que a pessoa está construindo em torno da marca dela. Por que é importante estudar vendas? Porque eu vou começar a entender que não é um padrão. Quanto mais eu fugir do padrão e quanto mais eu conseguir criar coisas minhas, uma comunicação minha, melhor. Mais isso vai conectar. E também não é só minha. O que é o posicionamento? Posicionamento é o que tu quer que as pessoas pensem. Da onde vem o posicionamento no nosso caso de ateliê e trabalhos mais autorais e artesanais, assim? Vem muito da nossa personalidade. Então não adianta eu achar que o que o outro está vendendo vai dar certo para mim, porque às vezes aquilo que ele está vendendo tem tudo a ver com a personalidade daquela pessoa. Então quando a pessoa comunica, aquilo acontece de uma forma mais natural para ela. O meu trabalho tem que ser entender em mim quais são os meus valores, como que isso encaixa com a minha personalidade, com o meu estilo de comunicação, para eu passar isso para o meu produto e passar isso para o meu público. Então, gente, o que mais dá errado é justamente essa busca frenética por uma referência ou alguém que me diga o que eu preciso fazer exatamente com as palavras que eu preciso falar, com os ângulos das fotos. Isso não existe. A pessoa que fica procurando por isso, ela vai pular de curso em curso e nenhum curso vai atender ela. Pelo menos não curso de vendas. Por quê? Porque a gente precisa fazer esse processo de entender o trabalho que a gente está construindo, para que a nossa comunicação seja autêntica e seja natural. Porque eu não vou conseguir sustentar um diálogo com o cliente todos os dias se aquilo que eu estiver propondo como, né, a minha proposta de trabalho, a minha proposta de produto, não for uma coisa natural para mim. A Grace perguntou se eu uso o Melhor Envio. Tem Melhor Envio e tem Kangu também, que são 2 serviços que dão desconto no frete, no envio. Como eu já uso o Melhor Envio, já está cadastrado na plataforma, já mandei meus documentos tudo lá, então eu continuo usando o Melhor Envio. Fiz esses dias uma simulação pelo Kangu e o frete que eu fiz a simulação ficou um pouco mais barato pela Kangu, coisa de, sei lá, R$5. Mas aí, gente, sabe aquela história de isso aqui pra mim já tá funcionando bem, eu não preciso mexer nisso agora, deixa eu cuidar de outra coisa? Às vezes é isso também, né? Às vezes, eu já defini meu posicionamento, isso acontece com as minhas alunas. Mas aí eu vi a colega contando alguma coisa que eu achei maravilhoso também, e de alguma forma eu poderia colocar aquilo no meu posicionamento que já estava definido, mas aí por causa daquilo virou de novo uma confusão, uma dúvida e uma bagunça. Como é que eu consigo encaixar? Cara, se o teu posicionamento já está definido, não mexe mais nisso, sabe?
Se a tua dinâmica de pagamento já está definida, tu já sabe qual a plataforma que tu vai usar, tu já definiu tudo isso, não mexe mais nisso. Se, sabe, vai para os próximos passos. Só que a pessoa fica sempre voltando e mexendo naquilo e aí não consegue seguir em frente, porque está sempre querendo mudar, sempre querendo ajustar, sempre achando que pode, né, que aquilo que a pessoa está fazendo que é o segredo. E aí fica mudando. E aí não consegue seguir, sabe? Não consegue ir para o próximo nível, não consegue passar daquela fase, porque tá sempre voltando em coisas que já estão decididas e resolvidas, porque acham que o da colega é legal. Todos são legais, tá?